Boa noite. A gente ainda vai continuar falando sobre a questão de homem e mulher. E como já foi dito bastante coisa sobre as diferenças do homem e a mulher, a gente sabe de bastante diferença. Vai ter já uma pessoa que vem de fora para cá para falar sobre isso. Então não vou falar tanto sobre as diferenças, eu vou falar um pouquinho. Mas eu vou dar continuidade em Gênesis e a gente vai ver muito mais semelhança, na verdade, entre o homem e a mulher. Então, sem muita demora, abra já a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Vou ler na versão NVI. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se com plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a gente clama a Ti, sabendo que o Senhor é dono de todo conhecimento. Só o Senhor é capaz de iluminar as nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Só o Senhor pode efetivar
esse conhecimento como mudança em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha agir. Eu peço que o Senhor venha me usar, apesar de mim, apesar das minhas falhas, e que seja a autoridade da Tua palavra, Senhor. Não de mim, porque de mim não pode vir nenhuma autoridade. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude a entender e a praticar isso. Em nome de Jesus, amém. Bem, obviamente eu não vou explicar todo o capítulo, tem bastante coisa. Só para ler já demorou um tempo. Então eu vou explicar alguns pontos principais. E assim, vai ser um pouco diferente, porque eu não vou seguir tanto na ordem cronológica que estão os versículos, mas vou tentar trazer uma ideia semelhante e tentar não deixar ninguém perdido. E geralmente eu sou um bom batista com 3 pontos, dessa vez eu vou usar 4, mas eu espero que faça sentido. E os pontos são os seguintes, as verdades que a gente vai identificar no texto. O primeiro é: o pecado promete prazer, mas gera morte. Essa é a primeira verdade. A segunda: o ser humano tenta lidar com o pecado, mas é incapaz de solucioná-lo. Essa é a segunda verdade que a gente vai dar uma analisada aqui. Terceira verdade: o pecado não fica impune. E por último, Deus não deixa o problema sem solução. Essas são as verdades que a gente vai identificar aqui no texto. Então, vamos lá para a primeira. O pecado promete prazer, mas gera morte. Primeiro, queria só citar uma questão aqui, que ela é periférica, ela não é imprescindível, mas eu acho interessante comentar, sobre a questão do livre-arbítrio. Tem uma clássica pergunta que eu já ouvi, não sei se você já ouviu, mas que é assim: o homem é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? Eu já ouvi uma vez isso, eu achei meio sem sentido, assim, tipo, mano, tanto faz. Mas, ok, deixa eu explicar um pouquinho sobre livre-arbítrio, sobre livre-agência. Eu não vou aqui defender uma tese e achar que você não é salvo se você não concordar comigo, mas, didaticamente, os teólogos costumam dividir a questão do livre-arbítrio como sendo uma decisão que envolva a escolha de pecar ou não pecar. E um outro termo, que alguns conhecem como livre-agência, que seriam decisões cotidianas. Seria mais ou menos isso. Qualquer escolha que não tenha a ver com o pecado. Então, nós cremos que hoje, após a queda, o ser humano não tem livre-arbítrio. Porque por mais que eu possa, de certa forma, ali, olhar para o pecado, tenha a tentação, e eu posso dizer, não vou pecar, mas a minha carne, naturalmente, o homem que não é salvo, o homem natural, ele nasce já inclinado para o pecado. Agora, com relação a outras decisões, se eu vou escolher uma camisa, outra, como eu estava hoje decidindo qual camisa eu ia pegar e tal, bem, isso aí eu posso escolher. Então, nesse sentido, a gente crê que existe a livre-agência. Não é um termo que você precisa decorar, você não vai ser menos santo se você não souber isso, mas só para a gente entender melhor esse trecho aqui. Quando Adão e Eva foram tentados, ainda havia livre-arbítrio, porque ainda não havia natureza pecaminosa. O pecado ainda não havia entrado no mundo. Então, nesse sentido, o homem se tornou pecador porque pecou. Mas após Adão e Eva, todo ser humano peca porque é pecador. Enfim, só para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá, no versículo 1, olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aqui a gente vê já uma estratégia tão antiga que ainda usa hoje, que é o legalismo que aponta para a libertinagem. É quando vem a seguinte pergunta para a gente: nossa, mas é tão chato mesmo, não posso aproveitar nada? A vida de cristão tem que ser tão chata assim, eu tenho que... Poxa, eu não posso assistir filme, eu não posso sair por aí com a galera e curtir a noite, não posso fazer nada disso. Eu tenho que ir para o culto todo domingo e eu não posso descansar no domingo, já que eu estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa. Eu tenho que ir para o domingo de manhã, eu tenho que gastar tempo lendo a palavra. Nossa, coisa chata. Não, então eu vou para o outro lado, vou curtir a vida, vou deixar essas coisas aí. Então, geralmente, essa é uma estratégia muito utilizada. Mas vamos dar prosseguimento. A gente precisa se perguntar, olhando esse texto aqui, por que Satanás se aproximou da mulher e não do homem? Eu já ouvi algumas respostas nesse sentido. Não consigo entrar na mente de Deus para saber o propósito disso e saber
exatamente cada coisa, mas eu achei um comentário bem interessante sobre isso, que a mulher, ela tinha sido criada por último, ela foi criada por último, então a ordem que Deus deu foi para Adão. Então, provavelmente, a mulher ela tinha entendido e assimilado a ordem, né, porque ela soube responder para a serpente, então ela sabia o que era, mas ela ficou sabendo já indiretamente. Ela não ouviu de Deus, ela ouviu de Adão. Isso é uma coisa bem interessante, porque, já aplicando diretamente para a gente, quando a gente não dá prioridade ao estudo bíblico, a entender o que a Bíblia diz, a entender a nossa cosmovisão, o que é a igreja, como uma pessoa pode ser salva, quem é Deus, o que eu preciso fazer como cristão, qual é o meu papel no mundo. Quando a gente não para estudar e ter a nossa experiência com Deus, tanto de estudo, quanto de temor diante da palavra, quanto da nossa própria prática, a gente pode ser simplesmente um sanguessuga que vive em torno da vitalidade de outras pessoas. Eu aprendo com o que os pregadores falam, eu aprendo com o que outras pessoas ensinam, e eu acredito nessas pessoas e eu apenas reproduzo o que essas pessoas dizem. E assim a gente se torna muito mais vulnerável. Eu fiz isso muitas vezes. Cansei de fazer isso com o pastor Maninho, né, que sempre, ensinava que era uma beleza. E aí, hora ou outra, estava, que o pastor Maninho ensinou tal coisa e tal. E eu continuo achando que o que ele ensinou é verdadeiro. Mas eu preciso da minha experiência pessoal para eu ser mais fortalecido contra as tentações. Isso é só um comentário rápido, eu achei bem interessante. Mas eu falei que o pecado ele promete alguma coisa, né? Ele promete um prazer e ele gera morte. Qual foi a promessa do prazer? Está aí no versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui ele está falando, olha, só vai ter vantagem. Vocês vão comer esse fruto aqui, vocês vão ter mais conhecimento, vocês vão ter discernimento sobre as coisas. Olha o que diz no versículo 6. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Nossa, parece tão saboroso. Tem uma aparência tão boa também. É tão bonito. E realmente só vai ter vantagem. Eu ainda vou ter discernimento. Ainda vou ter conhecimento. Qual que é a desvantagem? Mas Deus disse que a gente ia morrer se a gente comesse do fruto. E aí a serpente fala, certamente não morrerão. Isso é interessante demais, porque essa dúvida que a serpente coloca é uma dúvida que, para a gente entender melhor o que o texto está querendo dizer, não vou dizer que é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. É como se Satanás estivesse jogando a seguinte pergunta de maneira bem sutil. Olha, ok, mas será que Deus, sendo tão bondoso, sendo justo, sendo perfeito, sendo amoroso, será que Ele ia realmente deixar vocês morrerem se vocês comerem desse fruto? Deus, sendo tão bom, vai deixar vocês morrerem? Não, certamente Deus, olha Deus, Ele é tão grande, certamente vocês não vão morrer. Com certeza vocês não vão morrer. Essa foi a promessa, uma promessa de prazer e que não ia ter consequências ruins. E o que é bem interessante, quando a gente olha o texto, a gente quer interpretar melhor, a gente precisa ver repetição de termos. No capítulo 5, traz uma repetição bem interessante. Para você que pensava como eu, que genealogia era muito chato e não tinha muito propósito, lá em Gênesis 5, ele vai trazendo isso, desde o versículo 3 até o versículo 31. O versículo 3 está falando de Adão. No versículo 5 ele fala que Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. No versículo 6 está falando de Sete. No versículo 8 ele diz, viveu ao todo 912 anos e morreu. No versículo 9 está falando de Enos. No versículo 11 ele diz que viveu ao todo 905 anos e morreu. No versículo 12 está falando de Cainã. No versículo 14 ele fala, viveu ao todo 910 anos e morreu. No versículo 15 está falando de Maalaleel, toma esse nome do teu filho. No versículo 17 ele fala, viveu ao todo 895 anos e morreu. No versículo 18 está falando de Jared. No versículo 20 ele fala, viveu ao todo 962 anos e morreu. No versículo 25 está falando de Matusalém. No versículo 27 ele fala que viveu ao todo 969 anos e morreu.
E por último, no versículo 28 ele fala de Lameque. No versículo 31 ele fala que viveu ao todo 777 anos e morreu. Olha a ênfase que o texto traz. No capítulo 13 ele fala, certamente vocês não vão morrer. Deus é tão bondoso. Olha só, usou até uma verdade para mentir. E aí no capítulo 5 já traz toda essa lista. Olha a galera que morreu. E aí, será que não ia ter consequência o pecado? O que é interessante dessa promessa do prazer é que sempre há algo no futuro. E hoje, nessa divisão que a gente tem, nessa dicotomia daquilo que é certo e daquilo que é errado, sempre vão ter duas propostas sobre algo do futuro. Uma proposta de prazer de Deus e uma proposta de prazer da nossa carne, de Satanás. Tem um livro muito bom, recomendo você a ler. Ele não é tão grande, ele é chamado Lutando contra a Incredulidade, de John Piper. Ele é excelente. E ele traz a ideia de que quando você acredita na promessa do pecado, que é de dar prazer, você está sendo incrédulo na promessa de Deus para você. E isso faz total sentido. Olha o que ele diz. Ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz. A Bíblia adverte que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está em Hebreus 3,13. As promessas do pecado são mentiras. A gente está vendo isso aqui, claro, em Gênesis. Mas será que não é prazeroso quando a gente se vinga? A curto prazo, pelo menos. O pecado ele joga sempre essa ideia, né? Um prazer instantâneo. Toma prazer agora aqui para ti. Será que se vingar não é legal? Será que não é prazeroso? Será que não é prazeroso quando a gente está recebendo reconhecimento, porque a gente quer alimentar nosso ego? Será que não é prazeroso se masturbar? Será que não é prazeroso fazer sexo antes do casamento? Para que esperar até o casamento? Pode fazer agora e ninguém vai ficar sabendo. Pecado está prometendo prazer. Mas o que será que vai dar de verdade? Será que não é prazeroso falar mal dos outros? Até Provérbios admite que quando a gente usa a nossa boca para falar o mal, isso é como um petisco delicioso. Será que não é prazeroso quando a gente fala, nossa, tu não sabe o que a pessoa aprontou agora? Aí junta todo mundo, né? Já está ali o R7, o G1. Bora contar aqui. Será que não é prazeroso quando você se compara com pessoas que você considera inferior? Nossa, me sinto tão bem. Pensei que eu estava ruim, eu olhei aquele ali. Eu estou bem. Será que não é prazeroso? Será que não é prazeroso quando a gente guarda rancor e a gente faz alguém sofrer porque essa pessoa fez alguma coisa contra a gente? Não, vou fazer essa pessoa sofrer mais um pouquinho para ela entender o que ela fez comigo. Será que não é prazeroso? Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aqui a gente está vendo a prova clara disso em Gênesis. O pecado promete prazer, mas gera morte. A segunda verdade que a gente vai ver aqui é que o ser humano tenta lidar com o pecado, mas é incapaz de solucioná-lo. Olha aí o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. As folhas de figueira, elas são bem fortes, são largas, né, e tentaram cobrir toda essa questão aí, o pecado, né, todo esse problema interior, tentaram cobrir com algo externo. E às vezes a gente faz isso, né? Vamos disfarçar a podridão do nosso pensamento, do nosso coração, daquilo que a gente realmente quer, com algum comportamento que seja educado, com algum comportamento que seja gentil. Porque afinal de contas, se a gente vem para cá para a igreja, a gente sorri, a gente fala direito com as pessoas, quem é que vai adivinhar os problemas que eu tenho em casa com a minha família? Se eu vir para cá e falar com todo mundo que eu estou bem, quem é que vai adivinhar que eu sofro de ansiedade? Que eu sou depressivo? Que eu me sinto sozinho? Quem é que vai adivinhar? Não, eu vou esconder tudo isso. É muito mais fácil colocar essas folhas de figueira.
E aí no versículo 8 continua: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Não basta colocar as folhas de figueira, eu tenho que esconder o máximo possível. Né? A gente é muito assim. Tem um versículo em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, né? Tem um versículo de Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 28, 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É um contraste direto. Será que você possui pecados recorrentes, ou até como alguns costumam chamar, pecados escravizadores? Se você tem algum pecado que é tão recorrente para você, seja qual for, por que você não confessa para alguém e procura abandonar? Por que você não se expõe? Será que a sua vergonha de confessar o pecado, é superior à sua vontade de abandonar esse pecado? Esse versículo de Provérbios aí traz essa ideia, né, que a gente não deve encobrir os pecados, mas confessar. E não só confessar, mas buscar fazer tudo o que é necessário, tudo o que for necessário para a gente abandonar. E assim a gente vai encontrar misericórdia. Versículo 12: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Né, outra forma que a gente não sabe lidar, né? O primeiro que a gente tenta encobrir as coisas externas, né? A gente tenta ter um comportamento razoável para que ninguém perceba o que está aqui dentro do nosso coração, nossos pensamentos maus, nossos desejos. E aí a gente também é especialista, assim como o homem e a mulher, em jogar desculpa para os outros. E aqui quero falar algo, espero que você entenda bem o que eu vou dizer, tá bom? E aí você pode discernir se eu estou certo, se eu estou errado, à luz da palavra. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, com o mau uso, melhor dizendo, da psicologia. Quando a psicologia é mal utilizada, ela pode se tornar antibíblica. Eu não estou dizendo que a psicologia é ruim, não estou dizendo que está totalmente errado. É muito bom, mas dependendo do uso, se torna antibíblico. Porque senão, pode ser uma justificativa para o pecado. Ah, mas a pessoa ela é ansiosa, tu tem que entender, ela é assim porque ela teve um trauma quando ela é criança, e aí ela não superou ainda. Então assim, é complicado, é difícil, tal. Ok, cada um tem suas dificuldades, todos nós temos dificuldades, todos nós vamos ter gatilhos, coisas que nos deixam mais propensos, ambientes que vão nos deixar mais propensos para o pecado. Ok, mas nunca, nada disso pode ser desculpa para o pecado. Nunca, nenhuma pessoa, nenhum trauma, nada que aconteceu com a gente, nada que acontece, nada que vai acontecer vai ser uma desculpa para o nosso pecado. Nunca pode ser. E a mulher fez a mesma coisa, no versículo 13 está escrito isso. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. De novo, desculpas. Sempre tem uma boa explicação para o nosso pecado. Talvez algumas mulheres possam até pensar, né? Não, mas eu estou de TPM. Então, é inevitável. Eu não tenho paciência, não tenho saco para ficar ouvindo criancinha reclamar do meu lado. Estou de TPM, estou de saco cheio. Ok, uma desculpa. Minha rotina está muito pesada, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, minha rotina está pesada demais. Eu estou muito cansado. Estou cansado demais para isso. Quando a gente fica cansado, a gente fica mais estressado também. Nossa, estou com fome. Estou com fome, não fala comigo. Coloca a comida na minha frente, deixa eu comer, depois tu fala comigo. Cara, tenho muito estudo, tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer. Eu tive um trauma quando era criança. De novo, cada caso é um caso. Eu não quero também ser aqui categórico. Mas entendam bem o que eu quero dizer com isso. Às vezes até a devocional é desculpa, né? É porque hoje eu não fiz devocional. Aí eu estou assim. E tem desculpas que são mais sérias ainda. Bem, a gente sabe que de acordo com a Bíblia ninguém vai ser perfeito aqui na terra mesmo. Então, um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Tem que saber ser aleatório assim, né?
Ou até uma desculpa mais reformada, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não vou perder a salvação por esse pecado. Vou pecar. Cuidado. Será que você é salvo mesmo fazendo isso? Cuidado. E o pior, para a gente ver o cúmulo de como o homem não sabe lidar com o pecado. A doce ilusão da amarga realidade. Achei bem interessante essa expressão. Parece tão bom fazer as coisas que ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo o que eu faço quando eu estou sozinho. Ninguém vai ficar sabendo o que eu penso. Ninguém vai ficar sabendo o que eu desejo, a não ser que eu diga, e eu não vou dizer. Com certeza é impossível a gente omitir informação de quem já sabe de tudo. E mesmo assim a gente acha que pode esconder alguma coisa de Deus e das pessoas. O que me deixa muito intrigado quando eu leio esse texto aqui, porque olha só, no versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Nossa, o homem se escondeu. Claro que Deus não foi irônico, né? Mas o homem está escondido, né? Cadê você? Aquele que sabe de todas as coisas, perguntando. Eles estão tentando, né? Deixa eu perguntar aqui. Versículo 11, na primeira parte, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Será que Deus não sabia? Na segunda parte do versículo 11, você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Será que Deus não sabia? O cúmulo é a gente achar que Deus não sabe. Isso tem que causar mais constrangimento ainda. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ninguém vai saber quem é. Eu não consigo saber quem eu sou se Deus não me revelar quem eu sou. Deus é o dono do conhecimento, não eu. Por isso que a gente precisa pedir para Deus sondar o nosso coração e apontar aquilo que tem de errado. No mínimo isso precisa constranger a gente, no mínimo. A outra verdade é que o pecado não fica impune. E há uma condenação aí, né, para a mulher. Olha aí o versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. É interessante que tudo aquilo que era privilégio se tornou algo pesaroso. O que a mulher tinha como privilégio e como um papel excelente era auxiliar o marido, né, a auxiliadora, a quem iria corresponder ao homem, e gerar filhos, povoar a terra. E justamente nisso é que ela sofre a consequência. Ela agora, em vez de auxiliar o marido da mesma forma ali de um governo, como posso dizer, de igual para igual, quase que nessa ideia, agora ela vai ter que ser submissa. É isso que diz o versículo 16 na segunda parte: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Eu vou explicar melhor essa parte aqui. E a questão de gerar filhos. A mulher tinha o prazer de gerar filhos, né? Essa era a ideia, pelo menos. E agora a mulher vai sentir dor ao gerar filhos. E não só isso, a mulher, ela iria gerar filhos e sempre ter os seus filhos pela terra. Seria a ideia realmente de multiplicação. Agora, a mulher ia ter um filho, depois de um tempinho a mulher ia morrer, o filho ia ter outro filho, e aí ia morrer também. Ia sendo assim. Tudo foi distorcido. O pecado não fica impune. No versículo 20, a gente vê aí Adão dando à sua mulher o nome de Eva. Olha como está escrito aí, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aqui que está a questão interessante de ver sobre essa relação, como mudou um pouco a relação do homem, um pouco muito, como mudou essa relação do homem e da mulher. Porque até então, você pode analisar isso, até então, o nome dela era mulher. O nome, né? Não tinha nome. Era homem e mulher, era Adão e sua mulher. Era
como já foi dito aqui, Ish e Ishá, né? Ishá porque saiu do homem, saiu do Ish. Então era Ish e Ishá, não tinha nome. O significado do nome dela é vida. Beleza, então na ideia já do propósito que ela iria cumprir. Agora, a gente precisa ir um pouco além do significado do nome dela e entender o significado de dar nome às coisas. Anteriormente, Adão deu nome aos animais, o que demonstrava a sua autoridade sobre eles. Aqui, Adão está dando nome à mulher. E isso tem a ver com a questão da liderança, como está dizendo no versículo 16. Há uma relação de liderança agora. Antigamente, quando alguém dava o nome para alguém, né, isso foi além da questão de Gênesis, traz essa ideia de autoridade. Até mesmo o Senhor Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai exaltado para pai de multidões. Mudou o nome de Jacó para Israel. Né, nesse sentido, é meu, eu quero mudar o nome. Pronto, acabou-se, vou mudar o nome. Traz essa ideia de autoridade. E aí a gente vê também nos versículos 17 até o 19 as consequências para o homem. Vamos ler aqui. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Palavras severas demais. Com certeza muito mais chocantes do que é para a gente hoje. O homem foi feito para dominar. Tanto que, após o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele ganhou o domínio sobre os animais, sobre tudo, para cultivar, para cuidar. Não é o domínio de oprimir, mas o sentido de cuidar mesmo, de administrar bem. E agora, tudo que ele tinha como governo, agora ia ter muito mais dificuldade. E é interessante porque aquilo que eles fizeram com Deus, as consequências seriam com ele. Eles se rebelaram contra Deus, eles foram desobedientes. E Adão, que com tanta facilidade ia ali, plantava e comia, e teria um domínio muito mais fácil ali, o relacionamento mais fácil com a mulher, agora também ele iria sentir um pouco da rebeldia que ele tinha feito. Agora a terra não ia mais ser tão facilmente governada, ia ser rebelde contra ele, ia ser mais difícil, ia ter espinho agora, ia ter muito mais dificuldade. E com certeza aqui a gente pode ver também a questão do próprio desejo pecaminoso, que a mulher ela já nasce com a questão da insubmissão. Isso também já está aqui. O que também não anula o fato de ter muito homem que não quer assumir sua liderança, tá bom? Não anula isso. Mas aqui a gente vê que o pecado ele não fica impune. A gente pode ver isso em várias outras partes. A gente vê isso com Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo. Caíram mortos no chão. Ah, mas é só uma mentirinha. Poxa, morreu. Romanos traz uma ideia um pouco diferente de punição. Logo no começo de Romanos, quando você lê, você vê que os homens estavam pecando e a punição de Deus é entregá-los aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. Isso já não é uma punição? Quer pecar? Toma então. Cara, que punição severa. A pessoa está pecando e a punição é a pessoa ficar mais afogada no próprio pecado, mais suja ainda. Isso é um outro tipo de punição. No caso dos salvos, daqueles que creem verdadeiramente em Cristo, talvez a gente possa olhar já de uma maneira um pouco diferente. Hebreus 12, de 1 até 13, não vou ler os versículos, mas você pode ler depois, fala sobre a questão da disciplina dos filhos. Todo aquele que é filho é amado, e a demonstração do amor de Deus é a disciplina. Aquele que não é disciplinado é porque não é filho. Se você é filho e você está em rebeldia, o seu pecado não vai ficar impune. Você vai ser disciplinado por isso. Se você está pecando de boa e não está sendo disciplinado, não eu, Hebreus, diz que é porque você não é filho.
além de tudo isso que o homem não sabe lidar com o pecado, algo que ainda tem a ver com a gente hoje, é a insensatez de pensar que o pecado afeta apenas a mim e a ninguém mais. As consequências que Adão e Eva trouxeram para a natureza. Em Romanos 8, 19 a 21 fala isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida, a natureza, submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E hoje, a natureza está na expectativa de ser restaurada, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não, meu pecado só vai me afetar, ninguém vai saber o que eu vou fazer quando eu estou sozinho, ninguém vai saber o que eu penso, ninguém vai saber aquilo que eu desejo, ninguém vai saber, isso não vai afetar ninguém. Será? Aqui a gente já vê muita coisa pesada, com certeza. A gente vê o pecado prometendo prazer, gerando morte. A gente vê o ser humano tentando lidar com o pecado e não conseguindo de jeito nenhum. A gente vê também que o pecado não fica impune. Sempre vai ter uma consequência. A própria entrega de Deus, de uma pessoa para o próprio pecado, já é uma punição. É a revelação da ira dele. Mas eu não poderia olhar para esse texto sem deixar de observar a gloriosa mão de Deus aqui. Deus não deixa o problema sem solução. No versículo 15, diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro prenúncio das boas novas. Tudo de ruim estava acontecendo. O relacionamento que o homem nasceu para ter com Deus havia sido quebrado. Tudo aquilo que o homem e a mulher tinham como papel foi distorcido agora. Tiveram punição justamente em cima daquilo que eles iriam fazer. Mas Deus, ele não deixa o problema dessa mesma forma. Ele dá uma solução. Aqui eu achei uma interpretação bem interessante. Confesso que preciso estudar mais, mas eu achei bem interessante a ideia de entender a semente da serpente se referindo à humanidade natural. Todos aqueles que nascem já separados de Deus, todos aqueles que são rebeldes naturalmente contra Deus. E cada um que é da descendência da mulher seria justamente aqueles que já têm um relacionamento com Deus restaurado. Cada um dos personagens dentro dessa interpretação de Gênesis seria ou da semente da mulher ou da semente da serpente, que justamente tem a sua inclinação para a incredulidade. E aí talvez a pergunta que fique para a gente é: qual é a semente? Qual é a descendência que a gente está se identificando? Não só isso, eu preciso falar um pouco mais antes de realmente me aprofundar na graça de Deus aqui. No versículo 21 ele diz que o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. A maneira correta de cobrir a vergonha do pecado só pode ser por meio do derramamento de sangue. E o que eu acho muito bonito é porque mesmo o homem tendo pecado, tendo trazido a corrupção que atingiu não só a eles, mas a natureza, tudo foi afetado, até o desejo do homem agora foi afetado, tudo foi afetado. Deus poderia simplesmente punir ali de uma maneira: pronto, acabou tudo, vou matar todo mundo, vou tacar fogo aqui na floresta, toma-te. Mas ele humildemente dá a punição, dá as consequências, mas ele dá uma solução. Como quem diz: vocês me ofenderam, vocês desobedeceram, mas eu não deixo de amar vocês. Até mesmo o que vocês estão tentando fazer aí,
Eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fizeram, e mesmo assim vocês tentaram se cobrir com folhas de figueira, tentaram se esconder de mim. Deixa eu tirar essas folhas aqui, eu vou fazer roupa adequada para vocês. Olha que atitude. É uma atitude que não dá nem para tentar imaginar o porquê. Seria muita arrogância tentar entrar na cabeça de Deus. É simplesmente uma atitude que a gente tem que olhar e ler isso aqui, imaginar e contemplar. Como Deus soluciona o problema. Mesmo o ser humano tendo desobedecido, Deus ele age como provedor. Isso é sensacional. Ele dá a solução à medida do problema. Isso precisa ficar bem claro para a gente. O que é o Evangelho? Quais são as boas novas? As boas novas é que Deus soluciona todo o problema. A medida do problema é a medida da solução. Se a depravação foi total, a redenção também é total. Tudo o que caiu vai ser restaurado. Romanos 8 mostra isso. Não é só o ser humano. O Evangelho não é sobre o ser humano. O centro do coração de Deus não é o ser humano. A natureza vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado. Cristo veio para reconciliar todas as coisas consigo. Reconciliação, não é entendimento. O propósito da salvação, do Evangelho, não é entender. Eu entendi. Eu levantei a mão. Eu fui batizado. O propósito é a reconciliação. Era um relacionamento que estava quebrado e que agora você vive. Se você não vive um relacionamento com Deus, se você cumpre os rituais, se você conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, tem conhecimento sobre Deus, frequenta a igreja, mas você não tem um relacionamento com Deus restaurado, você não sabe o que são boas novas. A gente precisa entender tudo que caiu. O nosso desejo caiu. Por que quando tem uma pessoa que eu considero chata do meu lado, eu fico assim, Senhor, me dá paciência, tá de 1 até 10, preciso amar essa pessoa como Jesus amou. Que legal. Aí por fora eu coloco a folha de figueira dizendo, eu amo essa pessoa. E por dentro o meu desejo está, eu só vou fazer isso por causa de Cristo, mas eu não quero. Cristo não morreu numa cruz só para transformar o nosso comportamento. Ele mudou para restaurar o nosso coração, tudo, o nosso desejo, tudo, o nosso modo de pensar, tudo. Absolutamente tudo. Por que a gente consegue ter prazer assistindo horas e horas de filme? Bora fazer uma maratona Netflix. Não estou dizendo que é pecado, tá bom? Que fique bem claro isso. Mas como é que a gente consegue naturalmente ter um prazer por essas coisas? Eu vou dormir. Nossa, já pensou uma chuvinha à tarde? Tomar um açaí? Vou dormir. Ou pensa quando está chegando a fome do meio-dia e alguém fala assim, olha, vamos almoçar ali, eu vou pagar uma picanha para ti, suculenta. Olha o desejo que a gente sente de comer isso daí. E quando alguém chega e fala assim, cara, vamos orar aqui? Eu queria orar aqui agora. 30 minutos de oração, pode ser? O que é que a gente sente quando alguém fala isso? Talvez a gente já queira logo dar uma desculpa. Talvez a gente, cara, mas por que 30 minutos? A gente já tenta até achar uma desculpa com respaldo bíblico, né? Não, mas Deus já sabe, então eu não preciso pedir tudo isso de tempo. Vou pedir um pouquinho menos, eu vou encurtar aqui o negócio. O nosso desejo está totalmente invertido. A gente precisa que Deus transforme todo o nosso caráter. Não só o que a gente faz, mas o nosso coração, os nossos desejos, nossos pensamentos, tudo. Revisando então o que a gente viu aqui, o pecado ele sempre vai prometer um prazer instantâneo e ele vai gerar morte. Será que a gente tem acreditado em alguma mentira? O ser humano tenta lidar com o pecado, mas é incapaz de solucioná-lo.
e por conta própria, pelo próprio braço, pela nossa própria experiência, a gente não vai mais longe do que Paulo descreveu em Romanos 7,19. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Sem a força de Deus, esse aqui é o máximo que a gente consegue. Se você se identifica com isso aqui, fica bem atento. O pecado não fica impune. Deus vai eliminar todo o mal um dia. Isso tem que soar como palavra de esperança para a gente. Um dia todo o mal vai ser eliminado, vai deixar de existir. E Deus não deixa o problema sem solução. Ele tanto nos amou que enviou seu Filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e ter um relacionamento restaurado. Se você ainda não tem um relacionamento restaurado com Deus, João 3 e 5 diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. A necessidade não é intelectual. A necessidade não é ritualística. Não é você vir para o culto, vir bem vestido, se comportar bem, falar diferente, tomar mais banho, você começar a assistir pregação todo dia, você decorar versículos bíblicos. Em uma época específica, o salvo mais zeloso que existia foi quem mais matou cristãos. E depois Deus alcançou a vida dele, Paulo. Você pode estar muito convicto que você tem um relacionamento porque você faz isso, aquilo, outro, e você pode estar profundamente enganado, como Saulo também estava. Para quem já possui um relacionamento com Deus, a gente tem a graciosa verdade em Romanos 8, 1 e 2, que diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando a gente não faz uso do Espírito Santo, o máximo que a gente consegue é, o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Capítulo 7. Capítulo 8 ele fala que quem liberta é a lei do Espírito, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Não é eu olhar para a lei, não é olhar para aquilo que eu preciso fazer ou deixar de fazer, é simplesmente eu me entregar para uma vida de um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento em que Deus preencha todo o meu ser, mudando os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu desejo. E só assim eu vou conseguir ter uma vida realmente transformada, deixando Deus agir na minha vida. A gente não consegue pelas nossas próprias forças. A gente pode usar metodologias diversas para a gente parar de mentir, para a gente parar de fofocar, para a gente abandonar pornografia e tantos outros pecados são muito recorrentes, mas nada disso, nenhuma metodologia tem solução se a gente não recorrer para o Espírito Santo, porque senão a gente vai continuar no capítulo 7 de Romanos, que aquilo que a gente quer fazer a gente não consegue, é aquilo que a gente não quer a gente continua fazendo, porque a gente ainda não se apropriou da lei do Espírito, que é o enchimento do Espírito Santo, a obra que só Ele pode fazer. Para fazer a vontade do Pai, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito Santo e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, apesar dela ser antiga, ela não é desatualizada. Ela tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. E sabemos, Deus, que a gente só pode ter o entendimento de quem nós somos se Tu revelar para a gente. A Tua palavra diz quem nós somos. A Tua palavra diz quem o Senhor é. A gente sabe que a gente precisa de restauração. E muitas vezes, apesar da gente saber, a gente acaba não buscando. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a não sermos alguém que olha
no espelho, vê as imperfeições e continua a vida do mesmo jeito. Nos ajuda a entender que se somos salvos, buscando a libertação de algum pecado, a gente já é liberto. A gente precisa deixar que o Senhor encha a nossa vida com Teu Santo Espírito. Nos perdoa, Deus, por tantas vezes que a gente é enganado pelo pecado e a gente se entrega aos prazeres, achando que, já que a gente não pode fazer nada, com tanta preocupação em mente, a gente precisa se entregar à ansiedade, a gente precisa lutar com todas as nossas forças e fazer aquilo que a gente precisa fazer, e a gente sabe que nada é na nossa força. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que a gente é egoísta, a gente olha só para nós mesmos, nós rejeitamos todas as pessoas ao nosso redor. Nos perdoa por todas as vezes que a gente se entrega de maneira ruim, relembrando de coisas que aconteceram com a gente, traumas, coisas que a gente fez, coisas que a gente acha que a gente deve se perdoar, quando a gente sabe que a Tua palavra diz que não é a questão de se perdoar, é a questão que o Senhor nos perdoou. A gente prefere se entregar muitas vezes à melancolia da depressão do que se render à Tua graça maravilhosa de olhar para o passado não como algo ruim, mas olhar para o passado que o Senhor morreu por nós. O Senhor quer que nós vivamos uma vida plena com o Senhor hoje, aqui e agora, a vida eterna que já é para agora, essa vida em abundância. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que a gente olha para qualquer pecado e a gente não crê nas Tuas promessas e acaba acreditando que o pecado, com essa promessa de prazer instantâneo, é a solução para os nossos problemas. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos da Tua solução. Nos ajuda a olharmos para a Tua graça tão maravilhosa, Senhor. O Senhor poderia ter feito o que quisesse com a gente. Nós somos merecedores do inferno. Nós não merecemos bem nenhum. E mesmo assim o Senhor nos dá tudo. O Senhor nos dá o que comer, o que vestir. O Senhor nos presenteia com familiares, com amigos. O Senhor nos dá tempo no dia para a gente dedicar para o Senhor. Nos ajude a aproveitarmos melhor isso, Senhor. Não nos deixe perdermos de vista um relacionamento contigo, Senhor. Um relacionamento profundo, um relacionamento restaurado. Toda essa problemática que a gente vê em Gênesis, que a gente sabe que tem solução em Ti. Nos ajude a olharmos para Ti, não só como a Bíblia como um objeto de estudo, mas como um meio para a gente ter um relacionamento mais profundo contigo. Nos ajude, Senhor, a desfrutarmos disso. E obrigado porque a solução só pode ser encontrada em Ti, Senhor. Queremos, dia após dia, mergulhar nessa realidade sublime de um relacionamento restaurado contigo, que traz mais prazer instantâneo e uma promessa no futuro do que qualquer outro pecado pode trazer, Deus. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.